Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz em Monólogo, onde eu coloco a minha voz, a sua voz, e a voz de muitos que vieram antes de mim e que não puderam falar, que foram caladas e calados. E hoje eu estou começando esse episódio com um visual novo, né, gente? E aí eu percebo muito que nós mulheres, quando algo dentro não tá bom, que a gente quer, tá doendo, e a gente quer mudar, a gente muda por fora. É o cabelo, às vezes é a unha, é alguma roupa. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo dentro. E tá tudo bem, né? A gente tem uma ânsia de querer mudar. E hoje eu quero falar com vocês sobre altos e baixos, sobre a vida não andar em linha reta, sobre humilhação. Quem nunca, né, passou por isso? Então, a nossa vida, é uma vida que ela é em ciclos. De tempos em tempos, a gente vive ciclos. Nós vivemos em um mês, né, vários ciclos, porque nós estamos muito ligados, né, à Lua. Então, isso muda o nosso humor, isso muda o jeito da gente olhar a vida. Mas no decorrer da vida também tem várias mudanças. Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente tem o que a gente busca, como que é. Quando a gente é jovem, o cérebro ainda está formando, a gente ainda não tem as opiniões. O nosso cérebro, o córtex frontal, ele demora até 24 anos para ficar prontinho. Então, até lá, a gente ainda não tem aquela noção das decisões que a gente está tomando, se estão certas. E aí, nesse período, é o período de escolha mesmo de carreira. E aí, a gente tem que escolher uma carreira para a vida toda. Isso não é muito fácil com essa idade. E hoje, mais difícil ainda do que era antigamente. Porque os jovens, eles têm acesso a muitas informações. Isso acaba confundindo, tumultuando mesmo a mente deles. Enfim, aí vem a fase, né, do trabalho, aí de conquista. Formou e agora vou virar um profissional. Aí é outra fase. Dentro do movimento da faculdade, por exemplo, tem os conflitos internos, conflitos de conquistas, né, conquistas de notas, conquistas de projetos. Passando isso, aí vem as conquistas de vida. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa. E aí, nesse processo, parece que é algo muito simples. E às vezes a gente olha para o lado, a vida de todo mundo está tão linda, está tão perfeita. Os casais estão se amando, estão viajando, estão ganhando dinheiro e às vezes a gente olha pra gente e fala, meu Deus, eu não sei nem pra onde ir, o que eu tô fazendo aqui? Eu ainda não encontrei uma pessoa. Ou às vezes a pessoa tá com uma pessoa e fala, meu Deus, será que essa pessoa é a pessoa da minha vida? Será que é a escolha certa? Será que tem como saber se é a escolha certa? E aí tem pessoas que sabem, né? Tem pessoas que não sabem e que a vida vai levando, né? E elas se casam, e aí vem, vai ter o filho, não vai ter filho. Aí vem um filho, vai ter outro filho, não vai ter outro filho. Aí vem também muitas mulheres passam por aborto, né? Muitas famílias passam por aborto, a dor do aborto, tem que sentir, não tem que sentir, e deve sentir, porque faz parte. E aí aqueles movimentos, o crescimento da carreira, o ganhar dinheiro, as conquistas, ainda conciliar a família, amigos. Então, isso tudo é cíclico. E aí, cada fase é uma fase. Quando os filhos nascem, a mãe vira aquela coruja, aquela leoa que se junta aos filhos e deixa o marido um pouquinho de lado, que não deve ser assim, mas acaba sendo muito assim. E aí o casal às vezes se afasta um pouco ou se une só em prol das crianças e esquecem um do outro. E aí é outro ciclo. E aí as crianças crescem. E aí agora de hora do homem olhar para a mulher olhar para o homem. E a vida vai passando como uma história, como uma novela, né?
e aí chega lá na frente, um se vai, o outro fica, ou os dois não conseguem ficar juntos até que a morte os separe. Então, isso tudo são os ciclos da vida, os altos e baixos. E quando eu falo assim, parece muito fácil, né, gente? Mas não é fácil assim. É vida, é dor, é alegria, mas é lágrima também. Porque o problema vem e quando ele chega na pessoa, ele chega lá na pessoa, a pessoa precisa lidar com o problema e com as emoções. E às vezes ela não se sente preparada, ela não tem preparo emocional, ela não tem preparo psicológico para aguentar aquela carga, aquele fardo. Pelo menos ela às vezes acha que não dá conta, né? Às vezes ela busca um profissional. E aí, quando busca esse profissional, aí fica mais leve. Às vezes é um mentor, às vezes é um psicólogo, às vezes é um terapeuta, né? Alguém numa visão de gestão de pessoas e por aí vai. E aí, nesses altos e baixos da vida, a gente busca gente. A gente está no meio de gente o tempo todo. E às vezes a gente se afasta. Quando a gente se afasta muito, a gente está correndo perigo. A gente está correndo perigo porque aí as pessoas podem estar olhando para a tristeza. Esse é o perigo. O perigo de ficar só é o perigo lá atrás, quando a gente ainda era homens das cavernas, né? Que a gente vivia em tribos. Os homens, eles caçavam, as mulheres cuidavam do clã. E aí, quando eles estavam juntos, eles estavam protegidos. Por quê? Enquanto um estava olhando para frente, o outro estava cuidando das costas do outro, na caça. E assim os dois estavam protegidos. Então nós aprendemos que o outro cuida da gente, o outro protege a gente e a gente cuida do outro. Isso é natural, é muito natural. Só que no decorrer da vida, a gente vai escolhendo pessoas para trilhar a vida com a gente. A gente escolhe amigos, família a gente não escolhe, né? Já vem. Mas a gente precisa aprender também a lidar com cada um, com o jeito de cada um, para ter uma boa convivência, para ter harmonia. E muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes a gente tem traumas, tem faltas, e aí a gente coloca expectativa nas pessoas que elas vão fazer por nós. E aí não acontece assim. Acontece diferente. Quantas vezes você já projetou em alguém que aquele alguém iria te ajudar? Amigos que estavam ali do seu lado e que você foi parceira, e quando ela chorava à noite, te ligava e você atendia e conversava horas. E aí quando brigava com o namorado ou com o marido, você estava sempre presente. E aí teve um dia que você ligou para essa pessoa e falou: olha, fulana, eu tô tão triste, ela falou: agora eu não posso te atender. Aquilo doeu, não doeu? Doeu por quê? Porque a gente cria uma expectativa que o outro vai fazer por nós a mesma coisa que fizemos por ele. E nem sempre é assim. Porque o que a gente faz não é como a gente faz, é o como o outro recebe. Às vezes a gente acha que está fazendo a melhor coisa do mundo, mas o outro ele não está recebendo assim. Então o bem só sabe quem recebe. E aí, às vezes, você precisa de ajuda de pessoas queridas e você pede: eu preciso de ajuda, e você recebe um grande não. E quando você recebe esse grande não, aquilo dói no fundo da alma. No fundo da alma. Mas por que dói no fundo da alma? Porque a gente ainda tem orgulho, a gente colocou expectativa, a gente acredita que o que a gente faz o outro também tem que fazer. E lidar com todas essas emoções é muito difícil. É muito difícil. Só que todo mundo, gente, passa por altos e baixos. Estar no fundo do poço é para todos. Porque a vida é essa escola da gente crescer, da gente desenvolver, da gente aprender. Então, todo mundo vai passar. Mas é como a gente vai passar por isso que faz a diferença. Então tem gente que
Hoje, né, você talvez que está me escutando aí, está sofrendo porque tem alguém doente na sua família. Como que você pode fazer para ser a alegria no meio desse caos? Não aquela alegria que desmerece a dor, mas a alegria que traz para o ambiente mais leveza, mais alegria mesmo. Como, às vezes, você está aí por dentro destruída. Porque nós mulheres, nós temos uma facilidade de estar destruída e fazer cara de paisagem. Quantas vezes alguém diz um não pra gente, alguém não corresponde, né, à expectativa que a gente tem, e a gente fala, não quero, obrigada, não, tranquilo. Só que por dentro, aquilo dói, aquilo mexe, aquilo remói. E essa dor, ela é uma dor que paralisa. Então, como não colocar a expectativa no outro? É entender que sim, a gente faz pelo outro porque a gente quer fazer, sem esperar que o outro faça. E que às vezes a ajuda vem de onde a gente não espera. É numa palavra, é num abraço, é numa visão mesmo de algo. E aí, quando essa ajuda vem, a gente percebe que a gente não está sozinho, que tem algo maior olhando por nós. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela me contando uma situação que quando teve uma vez, né, que ela estava separada e com filhos pequenos e o ex-marido dela não ajudava e sumiu no mundo. E aí, nesse sumir no mundo, ela ficou muito apertada financeiramente. Teve um dia que não tinha nada na casa dela. Nada para fazer, nem um arroz, nada. E chegou uma pessoa que ela nunca esperava, que era uma conhecida na porta e viu que ela estava arrasada e tal, e ela perguntou para ela o que estava acontecendo, né? E ela mostrou, né, o que estava acontecendo. E ela falou, não, eu estou precisando de uma ajuda sua. Vamos ali comigo, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. E ela foi em um lugar com ela, e pegou, entrou lá, tudo que ela tinha de 2, era um sítio, tudo que ela tinha de 2, ela deu para ela. E levou tudo para ela. E aquilo encheu a casa dela durante um tempo, abasteceu, ajudou ela a reforçar tudo aquilo. A cuidar, né, das crianças que eram pequenas. E depois de muitos anos, algum dia, ela pôde fazer isso para outra pessoa que também estava passando pela mesma situação e que talvez nunca tivesse pensado que iria passar. Então, todos nós, eu estou dando um exemplo assim, que é um exemplo forte. E talvez a gente pense, não, eu nunca vou passar por situações assim. Mas a situação não quer dizer que é do dinheiro. Às vezes, é algo tão grande aqui dentro, que para o outro é pequeno, só quem passa é que sabe o tamanho da dor. Então, quando eu falo isso com você, eu sei o tamanho da sua dor. Eu sei o tamanho das humilhações que você já recebeu. Eu sei o tamanho da tristeza desses altos e baixos. A minha vida teve tantos altos e baixos e ainda tem. Eu sei como é a vontade de desistir, como ela é grande. Mas eu sei também que a gente tem força para seguir. Eu sei também que existe algo mais forte que cuida da gente. E que se não fosse, se isso tudo não tivesse um pra quê, né? Pra que eu estou vivendo isso e não por quê? E que um dia a gente vai entender o pra quê. E que tudo que tem acontecido comigo e que tem acontecido com as pessoas tem sido para que eu fique mais forte. Às vezes eu até penso que eu não quero ser tão forte, mas se veio eu preciso aguentar, né? Então eu imagino que você também dá conta, porque não vem uma cruz maior do que a gente dá conta de carregar. Existe essa força maior que nos conduz, que nos vê de verdade e que nos acolhe. Só que às vezes a gente está com tanta dor que a gente não dá conta nem de ver que tem alguém por nós. Então, que a gente possa ver que nós não estamos sozinhos. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor ainda não conseguem fazer por nós.
mas existe algo maior, que vai colocar pessoas no meu caminho, no seu caminho, que sempre vai nos acolher. Sempre vai ter uma pessoa boa no seu caminho, no meu caminho e no nosso caminho. Eu espero que esse episódio tenha chegado aí com amor, com carinho e que faça alguma diferença na sua vida. Até o próximo.